E aí, pessoal, beleza? Eu fiz uma lista com 15 tipos de colecionadores. São 15 tipos de colecionismo que eu escrevi, eu parei para pensar, eu analisei, estudei, e são 15 tipos de colecionadores mundo afora. O primeiro tipo dos 15, o clássico, o raiz, realmente é aquele colecionador de antiguidades, de objetos mais raros, relacionados a antiquário, por exemplo, um colecionador de selos, de moedas, que tem um valor inestimável, um valor muito alto. Geralmente são pessoas mais velhas, são pessoas da terceira idade, colecionam relógios antigos, telefones antigos, rádios antigos, objetos de antiquário, cédulas, moedas, selos e etc. O segundo tipo de colecionador é o acumulador, é aquele que não tem uma coleção específica, ele não foca em um tipo de coletânea, então ele tem de tudo, ele tem desde figurinhas de Copa do Mundo, álbum, ele coleciona cadernos, ele coleciona selos, brinquedos, bolinhas de gude, ele tem um pouco de tudo, ele não tem nada assim, uma coleção completa dos pés à cabeça, ele não tem nada assim muito grande, ele tem várias pequenas ou médias coleções, ele vai acumulando, juntando. E o terceiro tipo é o colecionador específico, ou seja, ele foca a coleção, ele mira no que ele quer. Por exemplo, camisa de time de futebol. Flamenguista só coleciona camisa do Flamengo, ou só coleciona camisa do Corinthians, ou do Barcelona, ou de time de futebol europeu, ou de times do Nordeste, ou o cara coleciona apenas bonecos do Comandos em Ação, ele coleciona brinquedos dos Minions, algo específico daquela categoria. O tipo de colecionador número 4 é aquele novato. Geralmente ele ou ela tem menos idade, é um adolescente, está na casa dos 16, 20, 21 anos e começou uma coleção agora, recentemente. As adolescentes que colecionam camisa, acessório, CD e revista de K-pop, ou um garoto que começou a colecionar agora algo relacionado ao Pokémon, ou qualquer jovem, qualquer adolescente, principalmente com essa faixa etária, pode ser também um adulto, pode ser também alguém mais velho, que começou uma coleção recentemente, que não tem noção de se vai parar ou não, se vai continuar a coleção, se vai dar um fim nela, se vai... Recordista mundial, aquele bem específico mesmo, que aparece no livro dos Guinness Book, que aparece numa reportagem de um canal de televisão, rádio, revista, que a pessoa é detentora do recorde mundial daquela coleção, ou seja, o maior colecionador de prancha de surf do mundo, a maior colecionadora de bonecas velhas do mundo, o maior colecionador de pokémons de pelúcia do mundo, a recordista mundial que ninguém supera. É um número inestimável daquela coleção de patinhos de borracha, de palhaços, inúmera, uma coleção de inúmeros itens, inúmeros objetos. São milhares e que detém aquele recorde, ninguém pode superar. O sexto tipo de colecionador é aquele extremamente específico, extremamente raro. Ela detém aquela coleção exclusiva, ninguém no mundo tem, é único, é particular demais. Caixinha de fósforo, por exemplo, do Japão da época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Coleção de sujeira de umbigo, tem um cara que coleciona sujeira de umbigo. Coleiras de cachorro, que a pessoa vai pegando em casa por casa, me dá a coleira do seu cachorro. Ou simplesmente imagina um professor que coleciona dente de criança, os dentes de leite das crianças que caem, o professor vai lá, pega para ele coleciona aquilo. Ou unha, sabe? A unha vai caindo, ele vai roendo unha, a pessoa vai roendo unha, a mulher, e vai guardando num potinho. O sétimo tipo de colecionador ou colecionadora é aquela
de uma coleção ilimitada, infinita, algo que não tem fim. Por exemplo, a pessoa junta latinha de Coca-Cola do mundo todo. Ela tem milhares e milhares de latas de Coca-Cola do mundo todo. Ou seja, a Coca-Cola nunca vai parar de produzir refrigerante, latas modernas, latas novas, lançamentos, novos designers, novos... Porque daqui a 100 anos a Coca-Cola vai continuar lançando latas, modelos, cores de Natal, campanha de Olimpíadas, Copa do Mundo. Essa pessoa, esse colecionador de milhares e milhares de latas de Coca-Cola, não estará viva daqui a 100 anos. O 8º tipo de coleção é aquela limitada, é a oposta da infinita, é a finita, é aquela que já teve um fim, é aquela que já teve a linha final, que já fechou o pacote. É aquilo lá e pronto. Por exemplo, o colecionador de Tazos da Elma Chips do Looney Tunes dos anos 90. É aquela coleção fechada de 60, 70 Tazos, ou aqueles gelo cósmicos da Coca-Cola, que eram na época 60, ou se você vai variando as cores, vai diversificando as cores, chega a centenas e centenas, mas a Coca-Cola, no caso, não fabrica mais gelo cósmico e a Elma Chips não fabrica mais aqueles Tazos da Elma Chips do Looney Tunes. Então, é uma coleção fechada. Ou a coleção... O tipo de colecionador número 9 é de herança, de donativo. O bisavô doou uma coleção para o bisneto, o avô deu algo, uma coleção para o neto, pai para filho, o irmão para irmã, o amigo para amiga, ou uma pessoa que sabe que vai morrer, um idoso, doa sua coleção toda para um sebo, para um brechó, para uma instituição, para uma ONG, ou ele leiloa. É aquela coleção específica que passa de pessoa para pessoa, tá? De caixinha de fósforo, de garfos da época colonial, específica, por exemplo, chaveiro, tampinha de garrafa, que a pessoa passa de geração para geração. Só passa de mão para mão, ela muda de lado. O 10º tipo de colecionador é aquela pessoa que teve a coleção infelizmente evaporada, sumida, desaparecida. Alguém roubou, alguém furtou, alguém pegou e não devolveu, a pessoa simplesmente perdeu, esqueceu, aquela coleção foi destruída, botaram fogo nela, se perdeu, caiu do precipício, enfim. Aquela coleção que não existe mais, ou aquela coleção que era completa, tinham dezenas ou centenas de itens e metade foi para o saco. De alguma forma ou de outra, de algum jeito ou de outro, aquilo tudo que a pessoa tinha evaporou, sumiu, não existe mais, não tem como recuperar. Infelizmente é triste, mas é um tipo de colecionador. O tipo de coleção número 11 é o fã-clube, ou colecionador fã-clube. É aquela pessoa que se dedica apenas a um artista, a uma banda, a um tipo de filme, a um tipo de estúdio, a um tipo determinado, específico de conteúdo, de público, uma celebridade, um artista, um músico, um ator de cinema, um esportista. A pessoa é fã da Britney Spears, então ela tem tudo da Britney Spears, tudo. Camiseta, chaveiro, boné, lençol, CD, disco, brinquedo. A pessoa é fã número 1 das Tartarugas Ninjas. Então, tudo que se refere às Tartarugas Ninjas, a pessoa vai ter na sua casa. Bonequinho, boné, camiseta, chinelo. A pessoa é fã número 1 do Senhor dos Anéis. Então ela vai ter tudo do Senhor dos Anéis. Daquele artista, daquela celebridade, ou daquela franquia de cinema, aquele time de basquete ou daquele time do coração, a pessoa vai ter aquilo. Não necessariamente, por exemplo, do Real Madrid, a pessoa vai ter todas as camisas da história do Real Madrid, mas vai ter tudo. Garrafinha, copo, chaveiro. O 12º tipo de coleção é aquela autoral. A pessoa mesma fabrica aquilo. Por exemplo, a pessoa estampa a camiseta, pinta a camiseta, desenha na camiseta com a sua própria marca, seu próprio desenho, seu próprio traço, sua própria pintura, e ela se dedica àquilo. É aquilo e pronto. Ela coleciona aquilo, ela detém aquilo porque ela criou aquilo. Então, é a coleção dela. Ou, por exemplo, a pessoa faz bonequinho de biscuit, bonequinho de argila, artesanato, com a sua marca, com a sua criação, com
o seu dom, com a sua arte, vendem ou não, ela vende ou não, enfim, ela coleciona aquilo, é exclusivo dela, ela criou, ela fabricou e pertence a ela. Então, é a tipo de coleção autoral. O 13º tipo de colecionador é aquele que coleciona algo dentro de outra coleção. Por exemplo, o cara tem 1000 DVDs, filmes DVDs, e dentro daqueles 1000 ele tem coleções específicas. Dentro daquela coleção de 1000 DVDs ou filmes que ele tem a categoria terror, que é a coleção de terror, a categoria desenho animado, coleção desenho animado, a categoria faroeste, entendeu? Então, dentro de uma coleção, ele tem várias. O 14º tipo de coleção é aquela que a empresa detém, a corporação, a empresa, o capitalismo, o mercado, o comércio detém uma gigante marca de roupa. A Renner, a Riachuelo, a Marisa, a C&A, a Nike, a Adidas, a ReHap, que é a coleção específica daquela empresa, daquela corporação. Por exemplo, as camisetas de heróis, de super-heróis da Renner, ou a coleção de lingeries da Marisa específica, a coleção dos chinelos, dos calçados, chinelos havaianas, com a estampa de bichinho, de flor, de natureza, ou a Nike com a linha da Nike de blusa, a linha da Adidas de roupa de corrida, pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tal. É um mercado, é o capitalismo. A pessoa vai comprando porque ela tem necessidade. Mas é a coleção daquela empresa, daquela corporação que vai ficar nos registros históricos do banco de dados daquela empresa, o portfólio daquela empresa. O 15º e último tipo de coleção é aquela abstrata, é aquela que você não pode tocar, não pode relar, aquela apenas que você conta história, é aquela que você registra pela história, pelo momento, pela vivência, você pode anotar ou não. O cara que coleciona momentos, a pessoa que viaja muito, viaja para o mundo todo, Brasil afora, mundo todo, e coleciona viagens. A pessoa simplesmente pode ou não tirar foto, registra por fotos, mas a pessoa coleciona viagens. Ela tem na cabeça, na memória, na mente, que ela viajou para 50 países, para 200 cidades, ela coleciona momentos, ela coleciona aquela história. Nesse caso, a pessoa não é obrigada a dizer que colecionou momentos, mas se a pessoa quiser dizer, não, eu colecionei isso, eu coleciono diplomas, eu coleciono palestras, ou a pessoa pode dizer, eu coleciono passagens em museus. Pessoas têm os tickets, as entradas, foi para 500 museus. Então são registros, coleção de registros de sucesso, de números, que ela pode registrar em fotos ou anotações, enfim. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os 15 tipos de coleção e colecionadores. Em qual você se encaixa? Você aí que gosta de guardar alguma coisa, de alguma coletânea que você tem, algo que você acumula, em qual das 15 categorias você se encaixa? Responde aí nos comentários, tá? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.